Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Semana passada começamos a exposição desse livro. Eu fiz uma mensagem panorâmica. E hoje nós vamos entrar no capítulo 1 propriamente dito, e se Deus permitir, vamos estudar todo esse capítulo hoje. Atos, capítulo 1. Nós vamos lendo à medida que formos avançando no nosso tempo aqui. Atos, capítulo 1. Todos achamos? Deixa aberto. Agora olha para cá. Você já parou para perguntar qual que é a distância entre a terra e o céu? As crianças que estão aí, já perguntaram papai e mamãe? Qual que é a distância entre o céu e a terra? Deixa eu dar uma explicação científica aqui. Se você fizer essa pergunta para um cientista, ele vai dizer assim: bom, se você subir numa linha reta até 15 quilômetros, você vai passar pelas nuvens. E aí você vai atingir a troposfera. Mas se você continuar subindo, um pouquinho mais, até 50 quilômetros, você vai alcançar a estratosfera. Na estratosfera você tem a camada de ozônio. Mas você continua subindo, mais 30 quilômetros, e você chega à mesosfera. Ela é peculiar. Tem temperaturas que giram em torno de menos 100 graus Celsius. Mas você quer continuar subindo. E aí você atinge a termosfera, que vai até 500 quilômetros acima do terreno da Terra. E quando você chega na termosfera, não há quase nenhum ar lá. E por isso tem muita radiação solar e a temperatura pode chegar até 1000 graus Celsius. Mas você quer continuar subindo e medir qual é a distância entre a Terra e o céu. Então você sobe de 600 quilômetros até 900 quilômetros acima da superfície da Terra e você chega à exosfera. O que é a exosfera? É a última camada da Terra. É lá onde ficam os satélites, os telescópios espaciais, rondando toda a superfície da Terra. Bom, essa seria a distância aproximada entre a Terra e o céu. Lucas, que é o autor de Atos, ele era alguém estudioso, ele era um médico. E com certeza, se Lucas estivesse aqui, ele não ia discordar dessas informações. Ele diria, realmente, eu concordo com isso. Mas Lucas iria sugerir para nós que há uma outra maneira de se medir a distância entre o céu e a terra. É sobre isso que Atos capítulo 1 fala. É claro que essa outra forma de medida, ela não se refere apenas ao campo físico, que é medido por metros, por quilômetros. Quando Lucas, em Atos capítulo 1, nos oferece uma outra forma, uma forma diferente de enxergar a distância entre o céu e a terra, ele quer que os nossos olhos se voltem para o lado espiritual da coisa. Para que você olhe com os olhos da fé. E eu vou explicar isso para você, tá? Eu sei que é difícil pensar sobre isso. Na Bíblia, na linguagem bíblica e obviamente na linguagem de um judeu que estava lendo Lucas, lá no começo, no primeiro século, céu e terra são duas partes da mesma moeda. Como assim? São duas partes inseparáveis do mundo que Deus criou. Uma é invisível aos nossos olhos, a outra parte é visível. A parte invisível é a realidade onde Deus está, que a Bíblia chama de céu. O céu não é lá em cima necessariamente, mas o céu numa linguagem bíblica é o ambiente espiritual onde Deus está. Ele não está lá longe, mas Ele está aqui, perto de nós, ao redor, em todos os cantos. Mas nós não vemos pelos olhos da carne. É onde Deus está, é onde habitam os seres angelicais.
A segunda parte da criação é a terra. E a terra é aqui onde nós estamos. Você poderia chamar isso de o ambiente físico. É tudo aquilo que a gente pode tocar, tudo aquilo que a gente pode ver, desde aqui na terra até todo o cosmos, todo o universo. E conforme a Bíblia, Deus age tanto na realidade que nós vemos, quanto na realidade que nós não vemos. Mas por causa da queda ao pecado, nós somos privados de ver, de contemplar o céu, a realidade espiritual. Somente Adão e Eva experimentaram essa realidade, quando eles estavam lá no Jardim do Éden. Porque a Bíblia diz que no Jardim do Éden eles viam Deus face a face. E eles se relacionavam diretamente com Deus em pessoa. Mas eles desobedeceram a Deus. E por isso foram privados de desfrutar dessa união. Ali, no jardim, céu e terra se uniam. Aquilo que é espiritual e aquilo que é físico estavam unidos, eles conseguiam ver. Mas nós sabemos que eles comeram do fruto que não deveriam comer. Eles foram expulsos do jardim. E eles foram privados de contemplar o céu, de ver a realidade onde Deus está. E é desse lado da criação que nós nascemos. Nós nascemos fora do Éden. E por isso nós também não conseguimos ver a realidade espiritual. Mas ela está lá. O céu continuou sendo céu, continuou sendo a habitação de Deus. E Ele está em todo lugar onde há uma coisa física, em todo lugar onde há terra. Mas por conta própria nós não conseguimos ver o céu. Muito menos desfrutar do céu, da realidade onde Deus está. Mas desde o princípio Deus tinha um plano. O plano de Deus sempre foi unir céu e terra em uma só realidade. Que eles não ficassem separados por toda a eternidade, mas que Ele unisse tudo isso. E nós podemos dizer que o Jardim do Éden foi uma espécie de protótipo desse projeto de Deus. Não era o propósito final, porque a gente sabe que o Éden foi desconfigurado. Eles pecaram e foram expulsos do jardim. E aí? Céu e terra nunca mais vão se unir? Não. O plano de Deus é que se unissem de uma forma perfeita e por todo sempre. Então, no Antigo Testamento, nós vemos Deus caminhando para colocar o seu plano em ação. Unir terra e céu. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que aquilo que chegou mais próximo da união de terra e céu, Deus entre os homens, e os homens podendo ver Deus de alguma maneira, foi o templo. Lembra do templo em Jerusalém? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e uma vez por ano apenas ele oferecia o sacrifício pelos pecados do povo, e dele também. E ali ele podia de alguma maneira contemplar a glória de Deus, não face a face, mas de forma limitada. Então assim, o ponto alto da história em que céu e terra voltaram a se unir foi dentro do templo. Mas era de forma limitada ainda, não foi isso que Deus planejou. Então, até mesmo o templo era uma espécie de maquete que Deus estava usando para apontar para aquilo que Ele está planejando para a criação. E essa nova realidade, esse céu e terra juntos em uma só realidade, os profetas do Antigo Testamento deram o nome para essa realidade de Reino de Deus. Grave bem isso. O reino de Deus é onde céu e terra se unem novamente. E de uma vez por todas. E os homens podem voltar no reino de Deus a desfrutar da presença de Deus. Eles podem contemplar Deus face a face, mesmo ainda vivendo em um campo físico, mesmo ainda vivendo na terra. O reino de Deus é algo muito maior e muito melhor do que aquilo que foi o Jardim do Éden, e muito melhor e maior do que aquilo que foi o templo. E por que tudo isso aqui é importante? Eu sei que eu entrei profundamente nesse tema, mas tem um propósito, porque Lucas quer que a gente pense isso. Porque nessa passagem que Lucas vai apresentar para nós, ele está dizendo que enfim chegou o tão esperado dia em que o reino de Deus, aquele plano que Deus traçou desde o começo, o reino de Deus começou a ser cumprido. De acordo com Lucas, o reino de Deus começou. E no reino de Deus, céu e terra se uniram
Você tem tanto o espiritual e o físico agora fazendo parte da mesma realidade, e nesse reino a distância que havia entre céu e terra, entre o Deus Santo e homens pecadores, essa distância foi anulada, ela não existe mais, por isso agora os homens podem encontrar a Deus face a face. Talvez você esteja perguntando como isso foi possível. E como é que isso é? Como é que eu participo desse negócio? Eu estou ficando de fora, eu queria participar. Como é que eu experimento Deus face a face? Como é que eu desfruto do céu, ainda aqui nessa terra, em uma só realidade? Bom, Lucas vai dizer para nós que para que fosse possível que o reino de Deus estivesse disponível a nós, ele vai apresentar duas respostas para essas perguntas. Duas respostas que são oferecidas para nós em dois movimentos. O primeiro movimento é entre a ressurreição de Jesus e o céu. Aqui é uma primeira resposta de como o reino começou e como você pode participar dele. O segundo movimento é entre o céu e o cenáculo. E aí você tem uma segunda resposta sobre o reino de Deus. Então, primeiro movimento, entre a ressurreição e o céu. Segundo movimento, entre o céu e o cenáculo. Eu vou explicar tudo isso, tá? Vamos ver o primeiro movimento, entre a ressurreição e o céu. Acompanhe comigo a leitura de Atos, capítulo 1, versículos 1 até 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Até aqui a leitura do texto. Conforme nós vimos semana passada, esse aqui é o segundo livro escrito por Lucas a um tal de Teófilo. Teófilo era alguém que estava interessado a saber mais sobre Jesus. O primeiro livro que Lucas escreveu foi o Evangelho de Lucas. E lá nesse Evangelho, Lucas conta para nós as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar antes que fosse levado às alturas. E o versículo 3 diz para nós que dentro desse período, de pouco mais de 3 anos, o que mais chama atenção foram os últimos 40 dias. Os últimos 40 dias de Jesus na terra foram dias em que Jesus, depois que morreu, foi morto e foi sepultado. O texto diz que ele ressuscitou dentre os mortos e ele apareceu aos seus seguidores. E o versículo 3 diz que ele fez isso com provas incontestáveis. Já parou para pensar o quanto isso aqui é extraordinário? Jesus ressuscitou dentre os mortos com provas incontestáveis. Ao longo da história, inúmeras pessoas tentaram provar que isso não aconteceu. E elas fracassaram. Elas não conseguiram provar.
O texto está dizendo que de fato Jesus ressuscitou. E se você ler o Evangelho no capítulo 24 de Lucas, você vai ver que Jesus voltou à vida com um corpo físico, como o nosso. Um corpo em que as feridas, as marcas da crucificação estavam nele. Ele comeu com eles, mas também tinha umas coisas meio diferentes acontecendo. Ele entrava numa sala, a porta estava fechada e Jesus aparecia lá dentro. E daqui a pouco Jesus desaparecia. É impressionante isso. Depois você lê Lucas 24 e você vai ver. Mas aqui em Atos, Lucas quer enfatizar outra coisa. Enquanto Jesus estava com os discípulos, ele diz no versículo 3, que ele falou sobre as coisas referentes ao reino de Deus. Que coisas eram essas? A gente tem uma dica nos versículos 4 e 5. Ele diz que dentro de poucos dias o Pai iria cumprir a sua promessa de batizar os homens com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, essa seria uma das marcas que Deus prometeu, que indicariam que o reino de Deus tinha começado. Ele prometeu que quando o reino começasse, os homens receberiam o seu Espírito. O Espírito que ia capacitar esses homens e mulheres a experimentar o céu ainda aqui na terra. Deus estaria entre eles. Deus estaria dentro deles. E quando os discípulos de Jesus ouvem isso, no versículo 6, eles querem mais informações. Eles fazem uma pergunta, daqui a pouco a gente vê qual pergunta é. Por que eles querem mais informações? Porque quando Deus prometeu sobre o reino no Antigo Testamento, Ele também falou algo que era muito importante para um judeu. Deus tinha dito que nesse dia, Ele iria reinar sobre todos os povos. E o seu povo iria reinar junto com Ele. E vale lembrar que nessa época, os judeus, eles viviam debaixo do governo romano. Eles não tinham liberdade, eles pagavam altos impostos e eram considerados como pessoas de segunda categoria perante os romanos. Por isso a pergunta dos discípulos: Jesus, quando o Espírito vier, é o dia em que nós vamos reinar junto com Deus sobre as nações? É o dia em que o Senhor vai restaurar Israel? Como é que Jesus responde? Nos versículos 7 e 8, de duas formas. Primeiro, no versículo 7, ele diz: ainda não. Sim, o reino vai ser restaurado, Deus vai reinar sobre todas as nações e o povo dele vai reinar junto, mas não agora, e o Pai não vai dar informações para vocês. Isso se resume apenas a Ele, só Ele sabe. Mas tem uma coisa que vocês vão ter que fazer até lá. Vocês têm uma missão. Quando a promessa do Espírito se cumprir, vocês vão testemunhar de mim a esse mundo. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é o seguinte: olha, um dia Deus vai reinar sobre tudo e todos, e o seu povo vai reinar com Ele, mas até lá, enquanto espera esse dia chegar, os súditos desse Deus vão testemunhar para as pessoas a respeito do rei, do reino de Deus. Mas eles vão ser testemunhas do quê? Já parou para pensar? Quando você testemunha é porque você viu alguma coisa, né? Óbvio, eles serão testemunhas de que o reino de Deus começou. Testemunhas de que Jesus é o rei desse reino. Mas o que comprova que Jesus é o rei sobre toda a criação? É o rei no reino de Deus. Exatamente a cena que nós muitas vezes ignoramos, que é a cena do versículo 9. Olha o que você lê no versículo 9. Quando aqueles 40 dias chegam ao fim, algo extraordinário acontece. O versículo 9 diz que à vista dos discípulos, Jesus é elevado às alturas. Jesus é elevado ao céu. Ele é elevado à realidade onde Deus está. E a prova disso é que uma nuvem encobre Jesus bem diante dos discípulos. Se você ler o Antigo Testamento com atenção, você vai perceber que toda vez que nuvem aparece, isso é sinal de que Deus está perto. Quando o povo peregrinava no deserto, lembra? Uma coluna de nuvem os protegia do sol e à noite ela queimava. Era a presença de Deus com o povo. Quando Isaías está no templo, no Santo dos Santos, ele vê Deus, o que acontece? O templo todo se enche de nuvem.
Então, no Antigo Testamento, quando você vê nuvens relacionado com Deus, é indício de que Deus está presente naquele lugar. E como é que os apóstolos reagem a essa cena? Jesus entrando na realidade do céu. Versículo 10 nós vemos, eles ficam maravilhados, assim, boquiabertos, olhando para o céu. Que céu que eles estão vendo? Será que são as nuvens lá em cima? É o céu azul, são as estrelas? Não é necessariamente lá em cima. O céu que eles estão vendo é onde Deus está. Eles estão vendo a realidade espiritual que é como se tivesse se descortinado na frente deles, os olhos humanos conseguindo contemplar a realidade celestial. Eles estão vendo o que os anjos veem, eles estão vendo o que Deus vê, bem diante dos seus olhos. Por isso que eles ficam assim. E o que eles estão vendo no céu? Certamente eles estão vendo aquilo que Deus tinha prometido pelo profeta Daniel. Quando você lê Daniel capítulo 7, ele nos oferece uma imagem muito interessante. Daniel pinta um representante dos homens, um ser humano, subindo até os céus, entre nuvens, indo encontrar com Deus, se assentando à direita de Deus no trono do universo, e fazendo justiça contra todos os ímpios dessa terra. Essa é a visão de Daniel capítulo 7. E é sobre isso que o versículo 9 está falando. Aqueles discípulos estão presenciando Daniel 7 sendo cumprido. Eles estão na terra, com olhos humanos, mas estão vendo o céu aberto, bem diante deles. O céu recebendo o seu rei. Um rei que é humano, que morreu e ressuscitou, mas que também é divino. Um rei que é filho de Deus. Eles estão vendo Jesus Cristo se assentando no trono do universo. É por isso que eles estão boquiabertos. E você talvez deveria ficar. O que esses discípulos estão vendo é o cumprimento de todas as promessas de Deus no Antigo Testamento. O seu filho sendo entronizado sobre todas as nações. E é por isso que eles ficam ali, então 2 homens aparecem ao seu lado, provavelmente são anjos, e esses anjos dizem, olha, vocês viram esse Jesus aqui, da realidade física, entrando no mundo espiritual, na realidade celestial, mas do mesmo jeito que vocês viram ele indo, vocês o verão voltando. Um dia ele voltará da realidade espiritual para a realidade física. E conforme os profetas no Antigo Testamento, quando isso acontecesse, esse rei viria para julgar as nações, para condenar todos aqueles que não se submeteram ao seu reinado. Queridos, o que Lucas está dizendo para nós, nesse texto que lemos, é que o reino de Deus começou. E o rei desse reino já assumiu o trono. Já se assentou sobre o trono do universo. Mas nem todos têm o privilégio de contemplar isso. E nem todos têm o privilégio de participar desse reino. É por isso que Deus vai dar um tempo para a humanidade. O tempo entre essa sua ascendida aos céus e o seu retorno. Essa sua ascensão aos céus e o seu retorno. Que tempo é esse? Um dia, esse rei vai submeter todos os homens de joelhos diante dele. Um dia, a força, mesmo que eles não queiram, eles vão ter que reconhecer que ele é rei. Mas até que esse dia aconteça, esse rei é tão bondoso, que ele vai dar um tempo para que essas pessoas voluntariamente se submetam a ele. Mas como é que essas pessoas vão ouvir que ele é rei? Como elas vão ouvir que o reino começou? É aqui que entra a vida dos apóstolos. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar às pessoas o que vocês estão vendo nesse monte. Jesus se assentando no trono. A propósito, esse é o significado da palavra apóstolo. Eles são nomeados como apóstolos aqui. Apóstolo é alguém comissionado com uma missão especial. Eles têm uma missão especial. Dizer para todo mundo que o reino começou. Que o rei já reina. E que ele voltará um dia para julgar as nações. Aqueles homens viram o reino começar. Eles viram o céu se abrindo bem diante deles. Eles viram terra e céu unidos na mesma realidade. E então eles vão testemunhar disso para o mundo.
antes que seja tarde demais. Para que as pessoas que os ouvirem se submetam ao rei antes que esse rei volte com ira, com furor. E eles só vão ser capazes de fazer isso se eles tiverem o Espírito Santo dentro deles, Deus com eles, para fazer essa missão. E é aqui que nós encontramos a primeira resposta sobre o reino de Deus. Entre a ressurreição e o céu, você tem uma promessa. A promessa de que os súditos do Rei Jesus vão ser capacitados com o Espírito Santo para serem testemunhas de que o reino começou. O reino já começou, o céu já recebeu o seu rei, esse rei veio da terra e se assentou no trono celestial, e esses súditos vão reinar com ele por toda a eternidade. Mas até lá eles têm uma missão. Nós temos uma missão: testemunhar desse reino para as pessoas que nós encontrarmos. Portanto, ao invés de, como os apóstolos, nós ficarmos focando somente em como vai ser maravilhoso um dia nós nos assentarmos ao lado de Deus no trono e vermos todos os nossos inimigos, todos aqueles que nos causaram injustiças, vemos todas as pessoas ímpias desse mundo sendo castigadas. Sim, isso vai acontecer. Mas os apóstolos estavam olhando só para esse dia. Nós deveríamos olhar para esse dia sim, mas não ficar só olhando para esse dia. Nós deveríamos olhar para a missão que nós temos hoje, antes que esse dia chegue, que foi o que Jesus disse para os discípulos. Não compete a vocês ficar pensando quando é que vocês vão reinar. Enquanto vocês não reinarem, vocês têm uma missão. A missão de ir até essas pessoas que vocês querem que Deus exerça justiça, e ir até essas pessoas e testemunhar para elas do reino de Deus, de que Jesus é o rei desse reino, e que elas devem se arrepender dos seus pecados, para não serem destruídas por ele. Aí talvez você diga assim: você não sabe como é minha vida, você não sabe as pessoas que eu tive de lidar na minha história até aqui. As pessoas com quem eu convivo, elas não merecem essa chance. Elas não merecem a chance de ouvir que há esperança, de que um dia elas podem encontrar Deus face a face perdoadas. Elas não merecem, elas merecem justiça. Tudo bem, você pode pensar assim, mas se você for honesto, é difícil ser honesto. Se você for honesto, você vai chegar à conclusão de que você também não merecia. Você não merecia a segunda chance. Jesus te deu. Jesus te deu a oportunidade de conhecê-lo antes que ele voltasse. Eu e você éramos tão cegos e tão maus quanto os ímpios dessa terra. Então, se eles estão nessa condição e nós fomos alcançados pela misericórdia de Jesus, nós temos uma missão. A missão que é clara. Deus quer oferecer para elas a mesma chance que ele ofereceu para nós, antes que o rei dele retorne. Então, nesse trabalho, ele quer nos usar como testemunhas de que Jesus ascendeu aos céus, de que Jesus está no trono do universo. É claro, isso só vai fazer sentido na nossa vida se nós já participamos do reino de Deus. Então aqui eu preciso fazer uma pergunta para você, e você precisa ser sincero consigo mesmo. Você já é um cidadão do reino de Deus? Tem certeza? Se esse Jesus que foi ao céu voltasse agora, de que lado você ficaria? Você seria levado para a realidade celestial ou ficaria para ser julgado? É necessário que você se submeta ao rei, antes que ele volte. Não fique esperando, porque pode ser antes que eu termine esse sermão. Jesus pode voltar antes que esse culto acabe. E se você não se submeteu a ele ainda, só haverá uma realidade para você: juízo. Você deve participar desse reino. Você deve dar ouvidos ao Rei Jesus. É isso que nós temos entre a ressurreição e o céu. Nós temos uma promessa. A promessa de que o Espírito Santo vai nos capacitar a testemunharmos do Rei Jesus a esse mundo. É com essa missão que nós deveríamos nos preocupar. Individualmente como igreja. Ser testemunhas de que Jesus é Rei. E Ele um dia vai voltar. Mas o que nós vemos
na segunda resposta sobre o reino. O que nós vemos entre o céu e o cenáculo? Vamos ler o texto, versículos 12 até 26. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. O que acontece depois da visão que os apóstolos tiveram de Jesus sendo entronizado na realidade celestial? Bom, a vida continuou. Eles tiveram que voltar para Jerusalém. É interessante isso aqui. Quando nós reconhecemos Jesus como Rei, mesmo que a gente não tenha a visão que os apóstolos tiveram, nós ficamos assim, num estado de espírito, como se estivéssemos flutuando, não é? Mas aí, você tem que voltar para o seu trabalho, para a sua família. Talvez é isso que aconteça num culto. Você se sente assim como quase lá na realidade celestial, mas aí daqui a pouco tem que voltar para a realidade terrena e voltar para os afazeres da vida. Bom, essa é a vida. Até que Jesus volte, vai ser assim. E o que eu faço quando eu volto para as coisas da vida? Ser testemunha de Jesus, foi isso que ele tinha dito. Os discípulos então voltam. É só aqui que a gente descobre que eles estavam no Monte das Oliveiras. Interessante, foi onde Jesus orou antes de ser traído por Judas. E foi lá que ele foi elevado às alturas. Então eles descem até Jerusalém, e uma vez que chegam na cidade, eles sobem para um cenáculo. O que é um cenáculo? Cenáculo é uma espécie de sala que fica no andar superior da casa. Há quem diga que foi esse mesmo cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Então ali você vê reunido os 11 discípulos de Jesus, os 11 apóstolos, mas também estão as mulheres que o acompanharam durante todo o seu ministério, e tem uma família em especial, a família de Jesus. Você vê Maria e os irmãos dele. Lembra que eles não criam em Jesus? Eles achavam Jesus louco, mas agora eles estão lá,
Agora eles creem, óbvio, né? Depois de vê-lo ressurreto, depois de ver Jesus ressuscitar e saber que ele subiu no trono do universo. Quem é doido de não crer num negócio desse, né? Então eles estão lá. E enquanto eles estão ali, esperando que a promessa do Espírito chegue, o que eles fazem? O que diz o versículo 14? O que eles fazem? Eles oram. Eles se reúnem para orar. Agora, você lembra o que Jesus mandou eles fazerem? Jesus tinha dito para eles: fiquem em Jerusalém e esperem. O Pai vai mandar o Espírito. Jesus não mandou eles orarem. Jesus só mandou que eles esperassem. Mas eles decidem orar. Que interessante. Eles estão orando para que Deus faça aquilo que Ele disse que vai fazer. Não depende deles. Depende de Deus. Foi uma promessa de Deus, Ele vai cumprir. Mas ainda assim eles oram. Deixa eu dizer, qual a última vez que mesmo sabendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, nós oramos pedindo para que Ele faça aquilo que disse que ia fazer? Qual foi a última vez? Que você, sabendo que o trabalho é de Deus, mas ainda assim colocou seu joelho no chão e falou: Deus, eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor prometeu fazer isso, mas ainda assim eu peço para que o Senhor faça. Você já fez isso? Bom, aqui está uma grande lição para as nossas vidas. Mesmo que o milagre, mesmo que o trabalho seja todo de Deus, porque foi Ele quem prometeu que ia fazer aquilo, nós podemos orar. Nós podemos suplicar para que Ele cumpra aquilo que Ele disse que iria fazer. Tem um crente do passado que disse assim: quando nós tentamos fazer as coisas, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Foi isso que os discípulos entenderam. Então eles começaram a orar. E de fato Deus trabalhou. No versículo 15, Deus trabalhou no coração de Pedro. Pedro se levanta no meio dos seguidores de Jesus. O texto diz que nós tínhamos mais ou menos 120 pessoas. Pense nisso. O rei do universo só tinha 120 súditos. Bom, no livro de Atos a gente vai ver que esse número se multiplica. Mas começou assim, com 12, depois com 120. Então ali, as 120 pessoas reunidas, orando, e então Pedro se levanta e faz um discurso. O discurso de Pedro é basicamente resumido em 2 pontos. Ele usa a palavra necessário 2 vezes. Primeiro ponto, está nos versículos 16 e 17. Ele diz: era necessário que Jesus tivesse sido traído por Judas. Porque foi isso que Deus tinha prometido no Antigo Testamento. Em outras palavras, diferente dos apóstolos, Pedro está dizendo: Deus não foi pego de surpresa quando Judas se levantou para trair Jesus. Pelo contrário, Deus já tinha predito que isso iria acontecer. Era necessário que houvesse um traidor. Os discípulos é que não deram muita atenção ao que Jesus estava dizendo. Em meio a isso, nós vemos nos versículos 18 e 19, Lucas, parece que é Lucas que está falando aqui agora, Lucas dá uma informação para nós de como foi que Judas morreu. Se você ler Mateus, Mateus diz que ele foi se enforcar, mas não diz que ele conseguiu se enforcar. E aqui você lê que ele caiu de uma altura considerável, de cabeça, e se partiu ao meio. Então, qual que é o relato correto? Bom, provavelmente o que Lucas está fazendo é complementando Mateus. Pensa aqui, talvez Judas deve ter ido se suicidar, se enforcar, mas nem isso ele consegue fazer direito. Talvez a corda estourou e ele caiu desfiladeiro abaixo. Foi querer se matar, enforcado, mas acabou morrendo, partido ao meio. O texto diz que todo mundo sabia disso. Lucas estava escrevendo para gente que viveu aquilo. E agora, no versículo 20, ele apresenta o segundo ponto da sua mensagem. Mas eu quero que você pense, antes de tratar o segundo ponto da mensagem de Pedro, sobre o que ele disse sobre Jesus, ou melhor, sobre Judas. Ele disse que Judas esteve ao lado deles durante aqueles 3 anos. E se você conhece um pouquinho dos evangelhos, você sabe que Judas não só esteve com Jesus,
como Judas pregou o evangelho, e Judas fez milagres, junto com os outros discípulos. Mas ainda assim, Judas abandonou Jesus, e Judas traiu Jesus. Deixa eu dizer, de nada adianta começar bem, estar perto das pessoas certas, caminhar lado a lado com Jesus, pregar poderosamente, fazer milagres, fazer as portas do inferno estremecerem. De nada adianta começar bem, mas terminar mal, terminar como Judas. Sim, de fato, Deus determinou a queda de Judas. Isso é um mistério, né? Mas sim, na linguagem de Pedro, Judas também deu seus próprios passos para se desviar. Queridos, nós devemos estar atentos a isso nas nossas vidas também. Deus é soberano sobre tudo e todos. Ele determina todas as coisas. Mas nós também somos responsáveis por nossos atos. Nós não podemos jogar em Deus a culpa do nosso pecado. Judas tomou as decisões dele. Eu e você tomamos as nossas decisões. Não dá para jogar a culpa nos outros. Não dá para jogar a culpa em Deus. Essa é a linguagem bíblica. Bom, chegamos ao segundo ponto de Pedro. Ele usa mais uma vez a palavra é necessário. E ele diz, é necessário que nós escolhamos um substituto a Judas, para ocupar o lugar de Judas como um 12º apóstolo de Jesus. Como assim? Bom, aqui de novo a gente precisa lembrar sobre as promessas de Deus, sobre o reino dele. Para dar sequência ao seu plano, desde que Adão e Eva pecaram lá no jardim e foram expulsos do jardim, Deus escolheu um homem chamado Abraão, e a partir de Abraão Deus disse, eu vou recomeçar as coisas por meio de você. Abraão teve 12 filhos, que geraram 12 tribos, que acabou se tornando a nação de Israel. Então Deus chamou Israel para ser o seu povo. Vocês vão ser minhas testemunhas ao mundo, testemunhas do céu na terra. Mas Israel falhou. Falhou em representar o céu, tanto quanto Adão falhou. Então Deus recomeçou tudo mais uma vez, através de um descendente de Israel. E esse descendente é seu filho, Jesus, que nasce da linhagem de Israel. Jesus foi aquilo que Israel e Adão não conseguiram ser. Jesus foi o representante fiel do céu. Ele viveu nessa terra como se estivesse no céu. Mesmo nesse mundo quebrado, mesmo nesse mundo de maldade, mesmo nesse mundo de pecado, Jesus foi um fiel representante do céu na terra. Então, a partir de Jesus, Deus deu início a um novo Israel, um novo povo, perfeito diante de Deus, um povo completamente submisso ao Rei Jesus. E esse povo seria gerado através da pregação dos 12 apóstolos de Jesus. Se você parar para pensar, são um apóstolo para cada tribo de Israel. O que Deus está comunicando com isso? Que as 12 tribos de Israel falharam. As novas tribos vão surgir dos novos apóstolos, das novas colunas de Israel. Jesus é a principal e os seus enviados são esses 12. E a partir da pregação desses 12, eu vou chamar o meu novo povo, composto tanto de gentil quanto de judeu. Quem der ouvidos à mensagem dos 12 apóstolos vai participar do meu reino. Então é por isso que no versículo 21, Pedro entendeu, lendo as Escrituras, que alguém deveria ocupar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos. Então ele estabelece um critério. Observe os detalhes dos versículos 21 e 22. Para ser apóstolo de Jesus, quem dera os apóstolos de hoje, né? Eu estou dizendo apóstolos de hoje entre aspas, tá? Quem dera os apóstolos de hoje em dia lessem esse texto. Eu acho que muitos nem leem a Bíblia, mas se lessem, todos eles seriam desqualificados. Porque para ocupar o lugar de Judas, era necessário que
a pessoa se enquadrasse em duas qualificações. Primeira, Pedro disse que era necessário que ele estivesse com os discípulos e Jesus durante os 3 anos de ministério, desde o batismo de João. E segundo, era necessário que ele tivesse testemunhado Jesus sendo recebido pelos céus, depois da ressurreição dele. É um crivo bem alto, né? Quem pode se enquadrar aqui? Eu não conheço ninguém que tenha mais de 2000 anos de idade e que viveu tudo isso aqui. Você conhece algum apóstolo de hoje em dia assim? Acho que não, né? Bom, então não deveria ser chamado de apóstolo, não nesses termos. O texto diz para nós, a partir do versículo 23, que só 2 pessoas se enquadram: José e Matias. Então, se tem 2, por que a gente não escolhe os 2, né? Ao invés de só 12 apóstolos, vão ter 13 apóstolos, não é melhor? Não, porque são 12 tribos de Israel sendo representadas pelos 12 apóstolos, é isso que Deus sempre quis. Então, dentre os 2, um vai ficar de fora, vai ser só um deles. Ok, e como é que eles vão decidir algo tão importante assim, né? Deve ter feito uma assembleia que durava horas para decidir. Não, eles pegam umas pedrinhas, sorteiam e dizem: você tem mais pedrinhas que ele, então vai ser você. E assim eles escolhem Matias, e o texto diz para nós que Matias foi colocado como o 12º apóstolo no lugar de Judas. Mas por que eles aceitam uma decisão feita por sorteio? A resposta está naquilo que nós vamos encontrar entre o céu e o cenáculo. O que há entre o céu e o cenáculo? A proximidade. Entre o céu e o cenáculo, a proximidade. Como assim? Você reparou no detalhe do versículo 24? O versículo 24 diz que eles oraram ao Senhor. No versículo 21, Pedro chamou Jesus de Senhor. Então o que eles estão fazendo no versículo 24, antes de tomar a decisão entre José e Matias, eles estão orando a Jesus. E eles estão pedindo para que Jesus revele para eles quem Jesus escolheu para ocupar o lugar de Judas. E por meio daquele sorteio, era assim que no Antigo Testamento, eles entendiam que Deus revelava a sua vontade. Então por meio daquele sorteio, Jesus iria responder à oração deles. Mas essa é a única vez na Bíblia, ou melhor, no Novo Testamento, que você vê alguém decidindo alguma coisa por sorteio. A partir daqui não mais. Por quê? Porque no capítulo 2 de Atos, o que vem para os discípulos? O Espírito Santo. E a partir dali, o Espírito Santo mostra para eles qual que é a vontade de Deus. Eles não precisam mais fazer sorteios. Então esquece de fazer sorteio, tá? Para decidir a vontade de Deus. Não faça isso não. Ore ao Senhor e obedeça a palavra, é melhor. Naquele momento eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque entre o céu e o cenáculo está a proximidade de Jesus aos seus discípulos. Aquele mesmo Jesus que tinha acabado de ir para a realidade espiritual, estava ativo desse lado da realidade. Estava ativo aqui nesse mundo físico. Jesus não só ouviu a oração espiritual daqueles homens, como Jesus respondeu aquilo por meio de um sorteio físico. Sabe o que tudo isso significa? Significa que em Jesus, o céu e a terra, eles se unem de forma perfeita. De uma forma como o Éden e o templo nunca conseguiram fazer. Em Jesus, nós vemos o céu ativo nessa terra. E nós vemos as orações feitas nessa terra chegando até o céu. E o céu respondendo essas orações. Em Jesus, o céu veio até a terra. E como é que nós desfrutamos de tudo isso? Como é que nós desfrutamos dessa união? Bom, a resposta é óbvia. O que os discípulos fizeram para desfrutar dessa união? Eles oraram. Para se aproximar do rei, aqueles homens e mulheres oraram.
Querido, é como se, ao orar, os céus se descortinassem novamente diante deles, e eles pudessem ver Jesus sentado no trono e falar com Jesus face a face, como se Jesus estivesse próximo deles. E parece que é isso que Lucas quer nos comunicar nesse segundo movimento. Do céu, da realidade de Deus, Jesus se faz presente entre nós aqui na terra, lá no cenáculo, onde nós vivemos, através da oração dos apóstolos. Quando os apóstolos oram, o céu toca a terra. O céu responde à oração da terra. Isso significa que se nós participamos do reino de Deus, e se nós desejamos estar próximos do nosso Rei, mesmo que nós ainda vivamos nessa terra, distantes do nosso Rei, nós podemos sempre encontrar o nosso Rei do nosso lado, aqui pertinho, quando nós oramos. Quando nós nos colocamos de joelhos e clamamos ao Senhor Jesus, o céu se abre e Jesus se coloca do nosso lado, trazendo o céu até essa terra. Mas deixa eu dizer para você, o oposto também é verdade. Quanto menos nós orarmos a Jesus, quanto menos nós nos dobrarmos em oração, menos acesso nós teremos ao céu na terra. E nós estaremos cada vez mais distantes da vontade de Deus, de fazer aquilo que Ele quer. Quanto menos nós orarmos, mais perdidos, como os pagãos desse mundo nós estaremos. Quanto menos nós orarmos, mais nós vamos viver como se não tivéssemos Deus, como se não tivéssemos esperança. Portanto, se você quer sentir Jesus pertinho, se você quer experimentar o céu pertinho de você, ore. Ore a Jesus. A oração é o ambiente, não mais o templo, não mais o jardim do Éden. Enquanto vivemos nessa terra, a oração a Jesus é o ambiente em que céu e terra se unem e nós desfrutamos da presença miraculosa de Jesus. É por meio da oração. Enfim, qual que é a distância entre o céu e a terra? Bom, depende do que você esteja falando. Se você estiver pensando apenas no campo físico, então há várias possibilidades de se contar, desde 15 quilômetros até 900 quilômetros entre o solo e a exosfera. Mas se você estiver pensando e interessado no que a Bíblia tem a dizer em sentido e termos espirituais, sabe qual a distância entre céu e terra? No reino de Deus? Nenhuma. No reino de Deus, onde Jesus reina, não há distância entre o céu e a terra. E por quê? Porque por meio de Jesus nós podemos ter acesso ao céu, aqui e agora, através da oração. É claro que isso nem sempre foi assim, queridos. O pecado distanciou o céu e a terra, desde o jardim do Éden. Mas através da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, céu e terra foram unidos novamente. Nós podemos voltar a ter acesso a Deus, livre, sem culpa, sem nenhum pecado que nos atrapalhe, perdoados, completamente perdoados. Essa é a mensagem que Lucas queria comunicar para nós em Atos 1. Eu sei que ela é bem profunda, mas a culpa não é minha, a culpa é de Lucas. A gente está tentando entender o que ele disse. O que Lucas está dizendo em Atos capítulo 1, é que depois de ter sido morto, Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, dando início ao reino de Deus. E quando nós cremos em Jesus, nós não só participamos do reino de Deus, mas nós podemos ser testemunhas de Jesus através da promessa do Espírito Santo. E nós podemos experimentar a proximidade de Jesus através da oração. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus,
Obrigado pelas palavras que Lucas registrou nesse livro. São profundas, mas são poderosas. Como elas nos mostram quem o Senhor é. Rei exaltado nas alturas, assentado no trono do universo. Um rei que irá voltar no último dia, mas que até lá dá inúmeras segundas chances aos homens para que eles se arrependam, para que eles creiam e se submetam a Ti. Senhor, obrigado porque nós, olhando para esse texto, podemos participar do Teu reino, se crermos nesse Rei. Mas ao mesmo tempo temos a responsabilidade, a missão de testemunharmos disso ao mundo. Então nos dá poder através do Teu Espírito, nos encha do Teu Espírito, nos conduz ao testemunho aos descrentes. Que naquilo que nós falharmos, nós tenhamos a humildade de pedir perdão e de reconhecer somos pecadores. Mas que através da nossa fraqueza e da nossa busca pela santificação, possamos testemunhar de que o Senhor Jesus reina, o Senhor Jesus está sentado no céu. E esse céu, que está tão distante dos pecadores, agora está tão próximo por causa do sacrifício dele, e nós podemos encontrá-lo através da oração. E é isso que nós estamos fazendo agora, Jesus. Nós estamos fazendo isso crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, mas também crendo de que enquanto oramos, o Senhor se coloca ao nosso lado. O Senhor está perto. Obrigado pela Tua obra. Nós Te louvamos pela Tua obra. Nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício. E nós nos comprometemos a testemunhar mais do Senhor e a orar mais. Esse é o nosso desejo. Nos dê graça de experimentar o céu ainda nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.